Oi, voltei. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como estudar para a teoria das relações internacionais, mais conhecida como TRI. Vou contar para vocês como que eu costumava estudar, as minhas dicas para essa matéria específica, que é o coração do curso, uma das matérias mais importantes da graduação como um todo, porque ela está inserida em vários tópicos diferentes. Também tem dica de professor aqui, do meu professor de TRI, e tem planilha para estudar também, tem muita coisa. Então o vídeo está bem completo, a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui hoje. Vamos logo começar o vídeo de hoje. Eu resolvi fazer um vídeo específico para TRI, porque é uma matéria bem densa, tem muito conteúdo, muitas vezes ela é dividida até em mais de um semestre. Por exemplo, eu tive TRI 1 e TRI 2, não me lembro em qual semestre específico que era, eu acho que foi terceiro e quarto, mas que seja. São matérias densas com conteúdos bastante específicos e que fazem muita diferença no curso como um todo. Elas estão inseridas em diversas ocasiões específicas. Vou começar falando para vocês como que eu estudava, como que eu me organizava, pra gente ir colocando as coisas no papel. O primeiro tópico que eu sempre fazia eram anotações em sala de aula. Na verdade, eu fazia isso em todas as matérias, mas eu acho que em TRI era um pouco mais forte. Anotava as coisas que eu considerava que eram mais relevantes, tanto no debate e durante a sala de aula, quanto exemplos de onde eu poderia encaixar as teorias que eu estava analisando. Por exemplo, uma situação em que eu poderia explicar um acontecimento por meio do realismo ou do idealismo, enfim. Esses exemplos são muito importantes para a gente entender melhor como que as teorias e aquilo que está nos livros mesmo é aplicável no nosso dia a dia ou nos acontecimentos que a gente está estudando no curso como um todo. Ainda dentro do ponto das anotações na sala de aula, outra coisa que eu fazia muito era colocar tópicos que eu achava que eu precisava estudar mais. É inevitável que durante uma discussão na sala de aula, você falando sobre realismo ou idealismo, o professor ou até mesmo outros alunos citem outros acontecimentos, guerras, conflitos, ou situações de paz, ou situações entre países, algo que tenha acontecido internamente, no âmbito doméstico, internacional, enfim. São diversas ocasiões, até para dar exemplos e tudo mais. E às vezes no meio da discussão pode ser que apareça alguma coisa que você não saiba muito. Por exemplo, não sei, estão lá discutindo sobre a Guerra do Paraguai, talvez você tenha lido só superficialmente e você quer estudar um pouco mais sobre isso. Para aplicar a teoria num caso específico, a gente precisa saber sobre o que é o caso. Então eu fazia muito isso durante as anotações da sala de aula. Colocava, além de tópicos importantes sobre a teoria, sobre o que estava sendo discutido, coisas que eu achava que eu precisava estudar um pouco mais para entender o que era, antes de encaixar com a teoria em si. Outro ponto importante é a combinação de leituras. Existem dois grupos majoritariamente de livros, assim, quando a gente fala sobre teoria das relações internacionais. O primeiro deles são livros que geralmente falam de todas as teorias, um pouquinho de cada uma, trazendo os pontos principais, os principais autores, principais obras de cada um. E o segundo grupo já são obras mais raiz mesmo, aquelas em que foram as pioneiras em disseminar uma teoria em específico. E eu acredito que seja importante ter um pouquinho dos dois. Um livro mais geral, que fala um pouquinho de cada uma, é o Teoria das Relações Internacionais, do Nogueira e Messari. Existem outros que eu usei inclusive durante a graduação, mas esse aqui foi o que eu mais usei assim de lavada. Então eu acredito que é um bom investimento, que a gente acaba recorrendo a ele, tanto no começo como no final da graduação, em qualquer ponto. Teoria, como eu disse, é o coração do curso, então a gente acaba recorrendo a esse tema muitas vezes. E o livro é bem completo. Eu acho que vale a pena combinar um pouquinho dos dois. Aqui, desse lado, das formas mais gerais, para entender o grosso da teoria, entender as principais premissas e ler também os clássicos, alguns pontos específicos que vão te ajudar a esclarecer um pouco mais sobre a visão do próprio autor que falou sobre aquele assunto. O próximo tópico que eu fazia, eu acredito que eu até já falei sobre isso em outros vídeos aqui, são resumos. Não fazia só na matéria de TRI, mas como é a maneira como eu mais gosto de estudar, eu acabava encaixando isso nas outras matérias também. Mas focando aqui em TRI, antes de começar a ler um texto para fazer um resumo, eu sempre recorria às minhas anotações de sala de aula. Dava uma lida bem rápida para saber onde eu estava, o que eu já sabia, para me situar mesmo antes de começar uma leitura nova. Eu fazia resumo de tudo, de livros, de artigos, até mesmo de slides.
E eu acho que a chave de tudo era colocar as coisas com as minhas próprias palavras, de maneira que eu pudesse compreender melhor quando eu fosse recorrer àquele resumo em momentos futuros. Esse próximo ponto que eu vou falar, eu sei que é difícil, eu também sou estudante, eu também fiz TRI, também passei por essa fase e eu sei que é difícil não deixar a matéria acumular, mas especificamente em TRI eu acho que essa dica merece um asterisco aqui de importância, porque são geralmente livros mais densos, textos mais densos que têm exigem uma carga de concentração um pouco maior para compreender, porque muitas vezes a linguagem não é muito fácil, muitas vezes os textos não são em português, geralmente pode ser em inglês, enfim, das duas formas. De qualquer maneira, não deixar acumular é importante porque você lê o texto no tempo certo, antes da data prevista. Se caso você não entender, se caso você tiver dificuldade de compreensão, dá tempo de ler mais uma vez e de compreender de verdade o assunto. Anota os pontos que você tem dúvida para perguntar para o professor depois, enfim, mas não deixa a matéria acumular. O próximo tópico que eu estava citando é a revisão periódica. Tem que ter muito cuidado porque TRI não é decoreba, não é eu decorei e eu vou saber pro resto da vida. É aprender, a gente tem que aprender. Então, eu comecei a fazer isso a partir de TRI 2 e deu muito certo. Você escolhe pelo menos 2 dias da semana, pode ser mais, eu acho que menos já não dá certo, no mínimo 2 dias por semana para você estudar a TRI. Seja para reler um texto que você tenha dificuldade, seja para colocar a matéria em dia, seja para reler os resumos que você já escreveu. É importante você ter esse controle, esse cronograma, de estar sempre apertando na mesma tecla, de se esforçar para aprender o máximo de conteúdo de TRI, porque não basta só entender os conceitos básicos, a gente também tem que aplicar, tem que saber aplicar direitinho para ver se a teoria se encaixa ou não, e a gente só sabe fazer isso na prática, lendo, estudando, revisando, tirando dúvida, e todas essas coisas exigem uma revisão periódica. Se não, você estuda na segunda-feira, se você passar o resto da semana sem estudar, quando for na segunda-feira que vem, você não lembra o que você estudou na semana passada. Então, ter essa revisão periódica é muito importante. Última dica minha, antes da gente passar para as dicas do professor. Não acumule dúvidas. Geralmente, claro que cada universidade tem um formato diferente, mas geralmente a gente estuda primeiro uma teoria, depois vai para outra, e no final a gente percebe que elas estão praticamente ligadas. De qualquer forma, se você está estudando realismo, ficou com dúvida em realismo, mas você já passou para estudar para o liberalismo sem entender alguns pontos do realismo, isso não dá certo. Tem que tirar as dúvidas, pergunta para o professor, tenta ler o texto de novo para ver se você encontra a resposta, enfim, eu acho que tem muitas saídas. O que acontece? A gente precisa ter as teorias muito claras na nossa mente, porque tem alguns pontos que mudam pouca coisa de uma para outra. Se você ficou com dúvida aqui e foi acumulando essa dúvida e você já aprendeu 4, 5 teorias para frente, pode ser que aquela dúvida lá do começo seja prejudicial. Tanto para entender as teorias de maneira macro, como para entender mais especificamente sobre o que cada uma está tratando. E isso pode atrapalhar na hora da aplicação da teoria. Siga o ciclo de anotação, resumo, revisão, anotação, resumo, revisão. Se estudando, seguindo esse ciclo, mesmo assim você tiver dúvidas, vai atrás de professor, de vídeo, enfim, tem várias ferramentas, corre atrás para não ficar com essa dúvida guardada para você. Terminamos as minhas dicas, vamos para as dicas do professor. Eu perguntei para o meu professor de TRI, Criomar de Souza, ele foi meu professor na Universidade Católica de Brasília, foi onde eu fiz o curso, e ele me deu algumas dicas do que ele acredita que seja importante para estudar teoria das relações internacionais. A primeira coisa que ele falou foi sobre leitura e resiliência, 2 tópicos que já foram citados aqui no vídeo. Ler mais de uma vez ou quantas vezes você achar que são necessárias e manter uma revisão periódica, ter resiliência e um contato constante com a matéria para fazer com que você entenda e entenda cada vez mais. O segundo ponto que o professor falou é a criação e a preparação de mapas mentais ou esquemas ou resumos, da forma como você achar melhor, que tratem de pontos específicos que são importantes para entender a teoria como um todo. Esses pontos são a teoria, saber o que é, principais premissas, os principais objetivos, principais autores e principais conceitos.
Tendo em vista esses pontos que o professor falou, eu criei uma planilha para facilitar para vocês e vai estar disponível para baixar gratuitamente aqui no box de informações. O link vai estar aqui embaixo. Todos esses tópicos então estão na planilha: teoria, objetivo geral, principais premissas, principais autores e principais conceitos. Preencher essa planilha é muito importante, principalmente na hora das revisões periódicas. Você vai bater o olho antes de estudar outro assunto para ter uma noção geral do que é a teoria e depois avançar para as próximas etapas. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Amanhã a gente está aqui de novo, porque como semana passada não teve vídeo porque eu estava viajando, fiquei com peso na consciência, então essa semana tem 2 vídeos. Amanhã tem vídeo às 18 horas normalmente. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando e vamos estudar TRI, porque é uma matéria muito importante para o curso como um todo, para a vida e para a gente entender um pouco mais alguns tópicos. A gente só sente mesmo quando a gente senta a bunda na cadeira para estudar. Vocês vão ver que no final é recompensador, principalmente quando a gente consegue encaixar as teorias direitinho e compreender de forma bem clara. Espero que o vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Se inscreve no canal para os próximos vídeos. Segue nas redes sociais que eu sempre posto as novidades por lá primeiro. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!